Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o conteúdo ele vai ser um pouco diferente, tá? Porque a gente vai falar sobre um livro, A Regra é Não Ter Regras, que foi escrito pelo CEO da Netflix. E ele mostra o que a Netflix fez para construir a empresa que a gente conhece hoje. Então ele fala sobre cultura, contratação, redução de burocracia, enfim, vários pontos que são extremamente importantes e que hoje eu uso nos meus negócios e falo para todo mundo que está comigo ler esse livro também. Então, se você tem dúvidas sobre esses pontos, cultura, contratação, criar uma empresa com base, em uma cultura criativa e, enfim, alavancar seus negócios, fica aí que você vai gostar bastante, fechado? Então, vamos lá. O livro, basicamente, ele conta a história ali da Netflix, só que, lógico, focando em alguns pontos que o CEO da Netflix acha muito importante e que basicamente corroboraram para a Netflix ser o que ela é hoje. Primeiro, ele começa falando, que antes da Netflix ele tinha uma outra empresa chamada Pure Software. Ele não entra muito em detalhes a respeito dessa empresa, o que essa empresa faz e por aí vai. Só que um ponto importante, é que ele traz essa antiga empresa dele justamente para dizer, cara, essa empresa faliu, não deu certo. Não é que ela faliu mesmo, tá, pessoal? Basicamente é porque lá nos Estados Unidos, se a empresa não abre IPO ou se não é vendida por um preço muito exorbitante, eles consideram que foi meio que um fracasso. Então, ele fala que ela não deu muito certo, e ele começa a pensar, cara, por que essa minha empresa não deu certo, Isso ele já estando na Netflix. Porque aí ele começa a ver o que eu preciso mudar aqui dentro da Netflix para que a gente siga um caminho diferente, tá? E um dos pontos, já que de cara ele coloca pra gente, é que a empresa quebrou porque eles não focaram em se reinventar e ficaram basicamente focando só em eficiência e processo. E isso é extremamente ruim na visão dele, porque hoje, com a internet e com esse mundo completamente globalizado, a reinvenção e a velocidade são dois aspectos muito importantes para que uma empresa consiga sobreviver no longo prazo. Então, como ele estava basicamente focando em eficiência e processo, ele matava a criatividade dentro da empresa. E quando foi necessário a reinvenção, eles não conseguiram se reinventar e basicamente ficaram para trás, Tanto que eles foram vendidos ali para uma outra empresa concorrente. E aí, olhando para essa realidade antiga dele, ele já falou assim, cara, então tem alguns pontos que eu preciso mudar aqui dentro da Netflix. E lógico, ele aprendeu algumas coisas também ali logo no início da Netflix também. Então o livro, ele foca basicamente em 3 pilares. E ele fala que você precisa olhar para esses 3 pilares continuamente, sabe? Você tem que fazer ciclos dentro desses 3 pilares. Então, eu olhei para esses 3 pilares agora, melhorei esses 3. Depois eu preciso olhar para esses 3 pilares de novo e melhorar ainda mais. Depois eu olho para esses 3 pilares de novo e melhoro ainda mais. E quais são esses 3 pilares? O primeiro, você precisa desenvolver a densidade de talentos dentro da sua empresa, criando uma força de trabalho de alto desempenho. Depois a gente vai entrar um pouco mais dentro de cada um desses pilares, tá? O segundo é, depois que você desenvolve, essa densidade de talentos, você precisa implementar a sinceridade, estimulando uma cultura de feedback a todo momento dentro da empresa, Para que as pessoas cresçam com esse feedback, para que você crie um ambiente de crescimento mútuo, beleza? E o terceiro é que, após você implementar, desenvolver os talentos dentro da sua empresa, aumentar a densidade de talentos dentro da sua empresa, e após você estimular o feedback, você precisa remover controles, para que a sua empresa fique mais rápida, mais criativa e você consiga se reinventar a todo momento. Então, esse é um primeiro ciclo. Depois você basicamente vai fazer um outro ciclo olhando para esses 3 pilares de novo. Por exemplo, você vai fortalecer a densidade de talentos novamente, E aí você aqui já começa, por exemplo, pagar melhores salários. Depois você vai aumentar a sinceridade de novo, tá? Incentivando cada vez mais a transparência organizacional, por exemplo. Você vai começar a divulgar dados da sua empresa como um todo, Para incentivar ainda mais a cultura da sinceridade, o feedback, por aí vai. E aí você vai se livrar ainda mais de controles, tá? Até que você chegue num patamar que você tem tanto talento e tanto feedback
que você basicamente não vai precisar de quase nenhum controle dentro da sua empresa. Isso vai tornar a sua empresa muito mais rápida, ágil e criativa. Beleza, então esses são os 3 pilares que o livro toca a todo momento. Vamos entrar agora em cada um deles para a gente aprofundar. Entrando primeiro na densidade de talento. Um ponto extremamente importante é, cara, o que é um talento? E aí eu basicamente peguei um pouco aqui e dei uma mudada nessa definição de talento e trouxe também aqui para alguns pontos que eu acredito, tá? Então, talento é uma pessoa que, independentemente do seu nível de senioridade, ou seja, a gente não quer só pessoas sênior, né, para considerar como talento, tem um alto potencial de crescimento, entrega de resultado e fit com a empresa que essa pessoa está trabalhando, tá? Fit cultural com a empresa que essa pessoa está trabalhando. Até porque se você tem um alto potencial de crescimento e você tem um grande potencial de entrega de resultado, mas você não tem fit cultural, você vai se sentir deslocado e provavelmente você não vai conseguir alavancar todo esse seu potencial, tá? Então o fit cultural é uma das coisas bem importantes também. E aí, entrando agora aqui na densidade de talento, né? Por que o CEO da Netflix ele bate muito nessa tecla? Primeiro porque ele já deixa claro assim logo no início que um ótimo ambiente de trabalho é composto por colegas incríveis. O desempenho, ele é basicamente contagiante. É até aqueles ditados antigos assim, né, que vó e vô fala, né, que uma maçã podre contamina toda a cesta de fruta ali, né? Uma banana podre contamina o saco inteiro. Uma laranja podre contamina o saco inteiro, né? Da mesma forma que uma laranja podre contamina o saco inteiro, o senhor da Netflix está dizendo aqui que uma laranja muito boa também contamina o saco todo no sentido positivo, né? O desempenho ele é contagiante. Então, se você tem pessoas que têm desempenhos razoáveis na sua equipe, basicamente ela vai puxar toda a equipe para baixo, tá? Isso é ruim. E se você tem uma equipe composta basicamente de pessoas de alto desempenho, cada pessoa vai estimular a outra a alcançar o seu potencial em um nível máximo, assim. E isso é extremamente positivo, tá? Inclusive, tiveram várias pesquisas nesse sentido. Tem um professor chamado Will Phelps, ele criou alguns estudos para comprovar isso. E é bem interessante esse estudo dele. Ele criou várias equipes com 4 estudantes, tá? E esses estudantes precisavam concluir uma tarefa em até 45 minutos. Só que sem esses estudantes ficarem sabendo, ele colocou alguns atores dentro dessas equipes. Então eram pessoas que teriam comportamentos ruins e que prejudicariam o restante da equipe como um todo. Ele colocou um preguiçoso, um idiota e uma pessoa pessimista depressiva, né? O idiota era basicamente aquele cara que iria ficar falando coisas ruins ali, né, para a equipe, e o pessimista depressivo era aquele que basicamente ia ficar falando, isso não vai dar certo, não sei o quê, coisas desse tipo. E cara, ele descobriu que as equipes que tinham esses atores tinham um desempenho de 40% abaixo do que as equipes que não tinham esses atores, tá? Mesmo os outros integrantes da equipe, né, que tinham os atores, mesmo eles sendo pessoas excepcionais e muito talentosas, o desempenho era muito baixo. E tinha alguns dados que ele enxergou que eram até meio que assim, impactantes. Só para vocês terem uma ideia. O grupo que tinha o preguiçoso, era muito interessante ver que as pessoas, elas iam meio que perdendo o interesse pelo projeto. Porque o cara tava ali, não vou fazer nada, o restante da galera também, não vou fazer nada também, né? Então, iam meio que perdendo o interesse. E, cara, o grupo que teve assim um resultado mais chocante foi o grupo que tinha aquele cara que era pessimista depressivo. O professor, né, ele até conta que era muito engraçado. Você chegava na filmagem, assim, pra ver as filmagens, né? E no início do projeto tava todo mundo com postura ereta, assim, querendo fazer, querendo entregar um negócio legal. E aí o pessimista começava a agir e no fim tava todo mundo prostrado em cima da mesa, assim, tipo assim, completamente desinteressado pelo projeto, né? Ou seja, é bem contagiante mesmo. E depois tiveram muitos outros estudos, tá, que mostravam que pessoas realmente talentosas, muito boas, tinham desempenho até 10 vezes melhor do que pessoas razoáveis ou que não eram boas. Então, sobre densidade de talentos, basicamente é isso, pessoal. A gente precisa ter pessoas boas dentro do nosso time, porque isso vai estimular a equipe como um todo a alcançar o seu potencial máximo, tá? E isso é muito importante. E aí a gente entra agora no segundo ponto aqui, né? No segundo pilar, que é basicamente a cultura da sinceridade, né?
no qual a gente vai sempre estimular ali a transparência organizacional, o feedback entre as pessoas e por aí vai. E um ponto que é extremamente importante e que o livro já começa destacando assim, é que nós, pessoas, odiamos a sinceridade, mas mesmo assim a desejamos, tá? Esse é um ponto bem chocante assim no livro. Porque basicamente ninguém gosta de receber críticas, né? Quando você recebe uma crítica, basicamente o seu corpo, ele se comporta como se você estivesse sofrendo uma agressão física. Você libera basicamente os mesmos hormônios. Então você fica basicamente com o tempo de resposta acelerado e você fica com as suas emoções intensificadas e você acaba ficando bem reativo. O seu instinto natural é basicamente responder de forma grosseira, né? Talvez até ir para uma agressão física, né? Que não é o indicado, mas esse é o instinto natural das pessoas. E teve uma pesquisa que foi feita ali em 2014, mais ou menos, né? Por uma empresa bem conhecida de consultoria, tá? Que ela coletou dados de feedbacks de quase 1.000 pessoas, né? Tipo, pessoas que receberam feedbacks, tá? E eles descobriram que, apesar dos agradáveis benefícios dos elogios, as pessoas, em uma proporção de 3:1, elas acreditam que um feedback corretivo colabora muito mais para o sucesso dela do que um feedback positivo ali, um elogio, tá? Então, assim, uma proporção bem alta, né? 3:1. E tem alguns outros dados dessa pesquisa também, tá? 57% preferem feedback construtivo do que positivo. 72% enxergam que seu desempenho melhoraria caso eles recebessem mais feedbacks negativos. E 92% da pesquisa, ou seja, a grande maioria, concorda com o comentário: feedback negativo, caso transmitido de forma adequada, melhora e muito o desempenho da equipe ou da pessoa como um todo. E aí a gente tem vários exemplos dentro do livro de feedbacks sendo dado dentro do dia a dia da Netflix, tá? E tem um assim que me chamou bastante atenção, né? A Netflix, quando ela foi fazer aquela pivotada, né? Ela começou a gerar conteúdo próprio, ela contratou um diretor muito conhecido no mercado, né? Chamado Ted Sarandos. Inclusive esse cara já saiu numa dessas revistas aí, Fortune, Forbes, não lembro agora, mas como uma das pessoas mais influentes do mundo, tá? E aí esse Ted Sarandos chegou a contratar um dos líderes lá da Nickelodeon. E aí beleza, esse líder lá da Nickelodeon, né, vamos botar aqui o nome dele de Vitor, né, não lembro qual que é o nome dele agora, né, mas ele estava no seu primeiro dia de trabalho e teve uma reunião do Ted com o Vitor e mais umas 15 pessoas, né, e o Ted estava apresentando o planejamento, né, de lançamento de uma das séries lá da Netflix, tá? E aí ele conta, né, que o Vitor tá contando a história, que teve um rapaz que estava a 3 níveis hierárquicos mais ou menos abaixo do Ted Sarandos, que levantou a mão lá na reunião, né, e começou a dizer: Ted, eu acho que você está esquecendo de alguma coisa, eu acho que você não compreendeu a série como um todo, e eu acho que o seu planejamento de lançamento está errado, está equivocado, você está esquecendo de alguma coisa. E aí o Vitor lá, né, o ex-diretor da Nickelodeon, agora Netflix, disse que ele começou a suar assim, né, tipo, cara, como que um cara com 3 níveis hierárquicos abaixo do Ted Sarandos, um dos caras mais conhecidos do mundo, começa a contrapor ele numa reunião assim com várias pessoas, né? Ele ficou tão chocado assim que ele tava meio que tremendo, não sabia nem o que falar, né? E ele achou que o Ted ia levantar e ia meio que demitir o cara na frente de todo mundo, só pelo cara tá falando isso, né? Mas a reunião seguiu normalmente, o Ted colocou a opinião dele, né? No fim, eles chegaram ali a uma conclusão, e no final da reunião o Ted chegou, né, nesse rapaz que estava contrapondo ele a todo momento, bateu no ombro dele assim e falou: excelente reunião, continue sempre colocando a sua opinião. E aí, cara, o Vitor lá, né, o ex-diretor da Nickelodeon, ficou assim: nossa, meu Deus, o que está acontecendo aqui nessa empresa? Porque ele falava: cara, sempre quando eu chegava numa empresa nova, a primeira coisa que eu fazia era olhar para quais pessoas eu não poderia contrapor, né? Eu tinha que sempre agradar. Qual líder eu tinha que agradar? E o Ted, ele colocou assim como um líder que ele tinha que agradar a qualquer custo. E aí teve uma hora que eles estavam ali no banheiro, né? E o Ted chegou para ele e falou assim: e aí, como é que tá seu primeiro dia e tal?
Ele falou, pô, Ted, eu fiquei muito impactado assim com aquela reunião, aquele cara que estava uns 3 níveis hierárquicos, estava te contrapondo muito, então eu fiquei bem incomodado com isso. E aí o Ted virou para ele e falou assim, a gente te contrata aqui na Netflix exatamente para você dizer o que você pensa. A partir do momento que você estiver se negando a dar sua opinião, com medo de o seu líder achar ruim, você não deve estar na Netflix, porque você não faz parte da nossa cultura. Então, essa história é basicamente muito impactante porque mostra o tanto que eles valorizam o feedback e a cultura da sinceridade lá dentro da Netflix, tá? E isso acontece a todo momento. A escritora do livro, né, que a gente está comentando aqui, inclusive ela fala que ela também foi completamente impactada. Ela foi convidada para dar uma palestra lá na Netflix, e aí em um momento lá que ela junta as pessoas em grupo, ela viu que tinha um grupo meio que conversando assim algumas coisas e ela chegou perto. Na hora que ela chegou perto, uma das líderes lá da Netflix virou para ela e falou assim, você está indo contra o que você fala no seu livro, porque ela também tem um outro livro, tá? Aí ela, mas como assim? Ela, a partir do momento que você pede a opinião da plateia e pede para a plateia levantar a mão, só os americanos levantam a mão, porque eles têm mais disposição a dar opinião, assim, levantar a mão e por aí vai. Ou seja, você está indo contra a diversidade cultural que você prega no seu livro, né? A diversidade de opinião que você prega no seu livro. E ela disse que ela tremeu também, que ela nunca tinha recebido um feedback assim, tão objetivo e tão bom na frente de todo mundo, de uma forma tão normal, né? E ela falou que isso foi tão importante para a vida dela que a partir daquele momento ela começou a prestar atenção muito nisso, em todas as palestras que ela dava na vida dela, inclusive todas as outras fora da Netflix também. E ela cita o quão isso foi importante para o desenvolvimento dela como um todo. Tem muitos outros exemplos dentro do livro, tá? Mas não vamos entrar em todos aqui. E basicamente, no fim, ele fala, feedback é extremamente importante, mas você precisa saber dar feedbacks, né? E aí ele coloca que você tem que olhar, né, para as diretrizes dos 4 As ao dar um feedback. Ou seja, quando você estiver dando um feedback, você precisa ter um alvo a alcançar, tá? O feedback tem que ser com intuito construtivo. Ele não pode ser vou colocar minhas desaprovações aqui ou minhas frustrações em cima do outro. Nada disso, tá? Você tem que olhar para o outro e dizer como que eu posso ajudar essa pessoa de forma objetiva. E o feedback ele tem que ter uma ação específica. Como assim? Você deve se concentrar no que o destinatário pode mudar e como ele deve fazer essa mudança. Ou seja, bem específico mesmo. E quando você recebe um feedback, você primeiro tem que agradecer, tá? Então você tem que agir contra a sua tendência natural. E, por último, eu dei uma mudada aqui, tá? Porque lá tinha mais um A, né? Que era aprovar ou não. Mas eu tirei o A e coloquei um C aqui, que é da palavra considerar. Você deve considerar o feedback. Você vai ouvir muitos feedbacks e você precisa filtrar todos eles, né? Porque nem sempre eles vão fazer sentido também, beleza? Mas é importante você... Avaliar, beleza, ao invés de considerar, né? Avaliar pode ser bom também. Olá, Rafa me ajudando aqui, como sempre, beleza? Então vamos agora para o terceiro ponto, que basicamente é a redução de controles. O livro fala muito sobre a liderança com contexto, tá? Sempre liderar com contexto. Como assim liderar com contexto? Desde o início, né, um dos pilares que a gente trouxe aqui é que a gente deve reduzir os controles e os processos dentro da empresa. Mas aí você deve estar pensando, meu Deus, Caleb, essa empresa deve ser um caos. Não. Porque basicamente eles trazem contexto para cada ação dentro da Netflix. Como assim? Lá na Netflix eles não têm política de férias, por exemplo. Você pode tirar quantos dias de férias você quiser por ano. Quantos meses, dias por ano. Só que você precisa cumprir com a sua responsabilidade. Inclusive eles trazem uma frase, liberdade com responsabilidade. E cada líder é responsável por trazer o contexto para os seus liderados. Como assim? Eu faço parte do time financeiro, por exemplo. E o time financeiro, no final do ano, né, na verdade no início do próximo ano, né, saindo ali de dezembro para janeiro, precisa fechar todas as demonstrações financeiras. Então, o líder traz para os seus liderados o seguinte contexto. Pessoal, vocês podem tirar férias quando vocês quiserem, né, essa é a política da Netflix e tal, mas eu peço para vocês que não tirem férias no início de janeiro, porque a gente precisa estar com o nosso time aqui todo motivado e focado em fechar todas as demonstrações financeiras, porque a gente é uma empresa listada na bolsa e a gente tem esse tempo aqui curto para fechar tudo isso. Então os liderados entendem esse contexto
e não tiram férias nesse período, tá? Mas depois eles têm liberdade para tirar férias quando eles quiserem. Lá na Netflix também não tem política de aprovação de gastos. Basicamente eles usam um termo, haja em prol da Netflix, tá? Então você não precisa ficar pedindo para o seu chefe para você gastar. Só que depois existe uma auditoria, né, na Netflix como um todo, ou o seu próprio chefe pode também auditar os seus gastos para ver se você está agindo em prol da Netflix. Liberdade com responsabilidade. E se você estiver sendo irresponsável, você é imediatamente demitido da Netflix. Porque como a Netflix está buscando densidade de talento, pessoas que estão agindo de forma irresponsável precisam ser demitidas imediatamente. As demissões da Netflix são feitas de forma bem rápida e eficiente, tá? Porque eles querem focar sempre na densidade de talento. E aí, basicamente, a gente passou por esses 3 pilares e o que o CEO da Netflix fala é que a gente precisa sempre fazer ciclos para aumentar, né, e estimular cada vez mais o aprimoramento de cada um desses pilares, tá? Porque basicamente, usando esses 3 pilares a nosso favor, a gente consegue construir uma empresa criativa e que consegue se reinventar a qualquer momento. E a Netflix passou por algumas reinvenções ao longo da sua história, né? Começou primeiro disponibilizando DVD via correio, depois focou em criar uma empresa de streaming de conteúdos de terceiros, né? Eles não tinham conteúdos próprios. Depois eles viram que isso iria dar problema no futuro e eles se tornaram um dos maiores, né, lugares de geração de conteúdo próprio, né? Então começaram a gerar conteúdo próprio. Então assim, eles se reinventaram muito bem ao longo dos anos e é por isso que eles hoje, né, são considerados ali, né, estão entre uma das empresas mais bem vistas a nível mundial. E eu pego todos esses pilares, todos esses direcionamentos e coloco nas minhas empresas, tá bom? E espero que você faça o mesmo. Então por hoje é isso. Um abraço, galera.